Olá, amigos. Muito boa noite. Nós estamos começando mais uma live aqui pelo Facebook da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. É um momento que nós chamamos de FEENTE ao vivo, que nós realizamos toda a última quarta-feira do mês, que é um momento para a gente refletir, para a gente conversar sobre o calendário federativo e sobre assuntos de interesse do nosso movimento espírita e da sociedade como um todo. O Centro Espírita como um laboratório moral. O que é isso? O que significa transformar as nossas instituições em um laboratório moral? Como fazer isso? E será que a gente tem alguma referência para se dedicar a para realizar esse esforço nas nossas casas espíritas? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, e quem vai ajudar a gente a refletir sobre esse tema são os amigos Alírio de Cerqueira Filho, assessor do projeto Espiritizar. Boa noite, Alírio. E Saulo Gouveia, que é vice-presidente administrativo da FEENTE. Boa noite, Saulo. Boa noite. Nós estamos conversando sobre esse assunto porque nos próximos dias 9 e 10 de dezembro, a FEENTE realiza um novo seminário da série Qualificar do projeto Espiritizar, que tem como tema Liderança Espírita Cristã 3, transformando as instituições espíritas em laboratórios morais. É o nosso último evento, é o nosso último encontro do ano de 2017 e desde já você que nos assiste está convidado a acompanhar esse seminário também. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo, eu lembro que você pode mandar suas dúvidas, as suas contribuições para esse bate-papo de agora aqui pelo campo de comentários do Facebook. Para começar, você pode contar para a gente, aqui nos comentários, de onde você está assistindo, de qual cidade, de qual região aqui do estado de Mato Grosso, ou de qual estado do Brasil, enfim. De onde você está assistindo a gente? Conta aqui nos comentários que a gente vai tentar acompanhar. E para abrir o nosso bate-papo com os amigos que participam conosco hoje, eu pergunto, o que é um laboratório moral, para a gente entender o tema desse encontro? O laboratório moral é uma oficina de trabalho onde nós estamos fazendo esforços para conectar com as leis divinas que existem na nossa consciência, desenvolvendo as virtudes cristãs em nós mesmos. O Centro Espírita, como laboratório moral, será um centro no qual todos os trabalhadores, líderes, nas várias atividades, fazem esforços no limite das suas forças para se conectar com as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, de modo que as virtudes cristãs sejam exercitadas por nós, como nós falamos, no limite das nossas forças, conforme sugere a questão 642 de O Livro dos Espíritos. Fazer com que no Centro Espírita impere as virtudes cristãs, conforme havia nas primeiras igrejas cristãs, lá nos primórdios do cristianismo. No livro Paulo Estevão, Emmanuel, narra como funcionava as igrejas cristãs de Antioquia e de Corinto, principalmente, onde havia um ambiente de fraternidade pura, onde as dores de um eram as dores de todos, os júbilos de um eram os júbilos de todos. É esse ambiente que nós devemos buscar, modelar para tornar os nossos centros espíritas laboratórios morais. É isso aí, um laboratório moral, Saulo? Exatamente. O Alírio traz esse ambiente acolhedor, esse ambiente caridoso, fraterno, onde impera a confiança uns nos outros. E essa confiança não é uma confiança que não tem discernimento para saber que as pessoas também erram, mas que sabem e confiam de que todos ali naquele ambiente estão buscando a transformação moral, buscando a autoiluminação. E daí há uma fraternidade, porque a confiança permite uns colaborarem com os outros e gerando uma união. Bem
deve ser refletido que, além desse ambiente fraterno e desse esforço de desenvolver as virtudes, cumprindo as leis divinas, esse laboratório moral, essa instituição espírita, deve criar espaços de estudos, de pesquisas, para oferecer um conhecimento claro que permita às pessoas vivenciar essas virtudes, um conhecimento que permita elas saberem como que o Consolador pode consolar a partir da busca do sentimento para a prática. Faz sentido. A gente tem algumas pessoas já acompanhando a gente. Tem a Jaqueline mandando boa noite dela, o André, a Regina e o Denis, lá de São Paulo, está mandando o alô dele, dizendo que está acompanhando a gente. Boa noite, Denis. E ele manda uma pergunta também. O comentário dele é o seguinte: gostaríamos de perguntar sobre o papel consolador do Centro Espírita em um momento que, como no atual, nós vivenciamos a transição planetária, num cenário de tanta dor, com tantos jovens desencarnando e tantas tragédias coletivas. É a pergunta do Denis, lá de São Paulo. Então, uma excelente pergunta, porque exatamente a proposta que nós temos refletido de transformar o Centro Espírita num laboratório moral que vai atender a sua condição de ser o ambiente onde o Consolador se torna extremamente vivo. Por quê? A doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. O Centro Espírita é o ambiente onde a doutrina espírita deve ser exercitada na sua inteireza. Ela não vai ser exercitada na inteireza se nós não estivermos conectados com essa proposta, conforme a questão 627 do Livro dos Espíritos, que de um contato profundo com as leis, conhecendo o funcionamento das leis divinas, para que as virtudes cristãs sejam exercitadas, não apenas entre os trabalhadores, mas dos trabalhadores para aquelas pessoas que buscam as instituições espíritas. Porque aí, nesse ambiente afetivo, fraterno, em que impera o amor cristão, nós vamos receber as pessoas sedentas de paz, sedentas de amor, com um carinho que elas vão sentir acolhidas, como as pessoas necessitadas eram acolhidas nas igrejas cristãs lá dos primórdios, como elas eram acolhidas na Sociedade Espírita de Paris. E essas instituições modelares para o Centro Espírita faz com que nós, refletindo tudo isso, nós trabalhemos verdadeiramente a proposta do Consolador, que é consolar, esclarecendo as pessoas do sentido da dor, do porquê de tudo isso que nós estamos passando, para que as pessoas possam aprender a dissolver as dores que têm e sem levá-las ao desespero, ao suicídio e tudo mais. Eu lembro que você pode fazer como o Denis e mandar suas dúvidas, as suas contribuições para esse bate-papo aqui pelo campo de comentários do Facebook. Saulo, dentro disso que o Alírio está colocando para a gente pode perceber que o Centro Espírita, independente do tamanho, por menor que seja, ele faz diferença positiva, não só na vida dos trabalhadores, mas na vida da sociedade como um todo. É esse o convite para a Casa Espírita? Nesse contexto de transição, de fazer a diferença positiva para a sociedade como um todo? Sim, faz diferença porque, primeiro, a doutrina espírita traz informações, traz conhecimentos significativos, pois desvenda os mistérios dos milagres, apresentando-nos como funcionam as leis divinas, como o Alírio lembrou. E segundo, o Centro Espírita Cristão, como ele também lembrou, ele oferece um espaço para que as pessoas sintam o apoio, o alívio,
conseguindo as condições de buscar essa autoiluminação que nós dissemos. Porque mais complexo do que passar pela dor é não entender os motivos, as causas da dor, é não compreender se há como diluí-las, dissolvê-las, encontrar nova forma de viver. E o Centro Espírita, ele é essa célula que recebe esse convite de Jesus para ser esse instrumento do Consolador. Naturalmente vai depender das pessoas, dos trabalhadores, vai depender da vontade desses trabalhadores de exercitar a caridade moral, mais do que a caridade material. A caridade material, às vezes, dependendo do ambiente do centro espírita, ela é necessária, porque muitas vezes eles podem estar numa região de necessidades materiais, necessidades de cidadania, de uma série de questões. Porém, a caridade, ela vai além de atender corpos, atender situações, carências transitórias, afetivas, carências financeiras e econômicas. Ela vai ao encontro do outro para lhe oferecer toda uma condição de sentir que é filho de Deus, que tem os atributos de filho de Deus como semente para serem desenvolvidos e que, se ele quiser, ele vai conseguir. Ele pode sair da onde ele está para uma situação melhor e vai encontrar as mãos caridosas, generosas dos trabalhadores daquela instituição espírita, trazendo ali o alívio. Naturalmente, o alívio inicial, oferecendo essas condições para que as pessoas tenham no centro espírita um laboratório moral, como dos primeiros cristãos. A gente tem então o convite para tornar as nossas instituições espíritas, para transformar as nossas instituições espíritas em verdadeiros laboratórios morais, e a gente tem alguns referenciais para esse esforço, que são as igrejas de Corinto, de Antioquia e a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, igual a gente acabou de comentar, que é a primeira instituição espírita fundada no planeta, que foi fundada por Allan Kardec. Como que a gente pode se inspirar nas experiências dessas instituições? Como que elas ajudam, elas que tiveram esse contexto histórico, como que elas ajudam hoje, aqui e agora? Ajudam como modelos. São modelos de como agir no centro espírita de hoje. Na época das igrejas cristãs, Emmanuel faz uma narrativa belíssima no livro Paulo Estevão do funcionamento dessas duas igrejas, Antioquia e Corinto. Ele também fala da Casa do Caminho, mas na Casa do Caminho havia muita influência do judaísmo, por estar próximo de Jerusalém e tudo mais. Na igreja de Antioquia, que já era no meio dos chamados povos gentios, a influência dos israelitas era muito pequena. E de Corinto mais ainda, porque já a Corinto se localiza na Grécia. E todo esse ambiente profundamente cristão em que as virtudes eram exercitadas de uma forma muito intensa. A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós temos a presença de Allan Kardec e de muitos médiuns que trabalharam junto com ele. Muitas vezes ele faz referência dos médiuns da Sociedade Espírita de Paris. Eram pessoas profundamente estudiosas da doutrina espírita, mas também profundamente cristãs. É claro que havia exceções. Allan Kardec fala de algumas pessoas que sorriam pela frente e apunhalavam pelas costas. Como todo em qualquer instituição, existem aqueles que fazem esforços de serem verdadeiros cristãos e existem aqueles que não fazem esses esforços. Mas, de qualquer maneira, nós temos nessas instituições modelos de pessoas que exercitaram as virtudes cristãs. Allan Kardec é o nosso maior modelo dentro do movimento espírita, como o cristão verdadeiro, aquele que
exercitou uma série de virtudes que ele, nos escritos que ele fazia para si mesmo como desabafo e que foi publicado em obras póstumas, mostra muito bem quem é a pessoa do codificador, aquele que praticava a caridade no seu mais profundo, da sua mais profunda acepção, conforme nós vemos em o Livro dos Espíritos. Então, nessas instituições, nós temos a base modelar de como que nós podemos realizar as ações para tornar o centro espírita semelhante, né? Nós não estamos falando de igualar, porque não é possível reviver a atmosfera de Paris com tudo aquilo que era naquele momento, nem as igrejas cristãs, os tempos são outros. Modelar é um processo em que você não vai imitar, mas vai buscar trazer a forma como aquelas pessoas realizavam as ações e fazer com que as virtudes que elas exercitavam, por exemplo, quais as virtudes que Allan Kardec exercitou no seu trabalho como codificador da doutrina espírita. Muitas pessoas vão dizer assim, mas como que nós vamos nos comparar com Kardec? Não é comparar, mas é utilizar o modelo. Se Jesus, que é um espírito puro, é o nosso modelo e guia, e nós somos sim convidados a modelar Jesus, as virtudes cristãs, Allan Kardec é o modelo para o movimento espírita, né? Não é o nosso modelo e guia, ele está muito aquém do Cristo, mas ele é o espírito mais abalizado, a pessoa que mais trabalhou dentro do movimento nascente, que ele próprio foi o fundador, né? Esse modelo de pessoa séria, em que o bom senso imperava, em que ele nunca julgava pelas aparências, mas pelo conteúdo, não importava o nome do médium, o nome do espírito, era sempre o bom senso na análise das mensagens, no trato com as pessoas, nas viagens que ele fez para visitar os centros espíritas da época, na França e até em outros países. Tudo isso são virtudes que cabe a nós, sim, espíritas do século XXI, de nos referir ao mestre Lyonês para trazer essas virtudes para dentro dos nossos centros espíritas. É isso que nós chamamos de modelar a instituição. Não é imitá-las e fazer igual, mas buscar as virtudes das pessoas que ali trabalhavam e fazer esforços para exercitar essas virtudes conosco. Nós temos aqui mais gente mandando boa noite. O Mike Santana, a Araci, a Regina, a Cecília, o Cícero e o Renato mandando boa noite deles, acompanhando a gente a transmissão. Você que está assistindo a gente agora, eu pergunto, compartilha com a gente aqui nos comentários, qual foi a experiência mais marcante que você já passou dentro da casa espírita que você faz parte, nessas instituições que nós somos convidados a desenvolver esse sentimento de fraternidade, de cooperação. Você lembra de alguma experiência marcante que você já passou na sua casa espírita? Conta pra gente aqui nos comentários dessa transmissão. Saulo, a gente vai trabalhar sobre essas instituições que a gente acabou de conversar no seminário dos dias 9 e 10 de dezembro? Sim, principalmente no primeiro momento o Alírio vai trazer esses exemplos e vai dar uma base para que nós possamos prosseguir refletindo de forma prática no centro espírita atual como vivenciar esse laboratório moral, como tornar uma instituição um laboratório moral. Dá para a gente fazer uma avant-première aqui, dizer o que mais que a gente vai trabalhar nesse seminário, mas quais outras questões vão inspirar as reflexões desse seminário? Então, vamos trabalhar inicialmente a base, que o Alírio, eu acho que pode, depois passa para ele falar um pouco, e também as instituições que estão construindo esse caminho com Jesus,
a partir da diluição das disputas sutis, aonde nós somos convidados a compreender que estamos vivendo um convite para a diluição dessa importância pessoal que ainda vige em muitos corações, já que o que nós temos é o valor enquanto filho de Deus. As pessoas têm ainda a carência de se verem reconhecidas, e isso leva a uma ideia de se posicionar sobre o outro, ou acima do outro, a minha ideia sobrepor a do outro, e isso vai gerando as disputas sutis que estão ligadas a esse interesse pessoal. Então será um seminário que vai nos trazer ferramentas práticas da onde estão as disputas sutis, aonde alcançar as condições de diluição dessas disputas sutis, se elas existem, aonde estão as condições, buscar o caminho educativo amoroso para que a instituição conquiste essa condição de instituição de autonomia virtuosa, onde os profitentes consigam a vivência e o desenvolvimento das virtudes, porque o ambiente oferece condições reflexivas para que as experiências da vida encontrem neste conhecimento as condições para refletir na consciência. Vale a pena, é um seminário muito prático, com exemplos muito importantes para todos nós. Acho que o Arílio podia complementar a parte, não é, Dan? Na introdução, nós vamos trabalhar as questões atinentes ao que é o laboratório moral, como construir esse laboratório moral a partir desses exemplos das igrejas cristãs e da Sociedade Espírita de Paris, e a razão pelo qual nós muitas vezes temos no Centro Espírita um distanciamento das virtudes cristãs, que é o movimento teológico dogmático, que não deveria existir dentro do movimento espírita, mas que existe. E como nós podemos ressignificar esse movimento teológico dogmático, desenvolvendo os laboratórios morais dentro dos nossos centros. De onde surgem esses movimentos teológicos dogmáticos que a gente traz para a prática do nosso dia a dia? São processos que vêm tanto desta existência quanto de outras existências. Muitas vezes nós fomos criados em ambientes dogmáticos de outras religiões cristãs. E aí, na maturidade, vamos para o Centro Espírita e muitas vezes levamos essa forma dogmática de pensar. Mas a maior parte das vezes nós trazemos do nosso passado espiritual. É um atavismo de termos atuado de uma forma teológico-dogmática em outras religiões, e nós trazemos isso para dentro do movimento espírita e agimos assim dentro do movimento espírita, fazendo com que os centros espíritas se tornem células rígidas, cheias de regras que distanciam daquela atmosfera de fraternidade e afetividade pura que reinava nas primeiras igrejas cristãs. A gente tem mais alguns alôs aqui do pessoal que está acompanhando a gente. A Nanda, lá de Saskatoon, está mandando um abraço dela. Disse que está acompanhando, na verdade é um beijo. Mandou um beijo lá de Saskatoon, no Canadá. Boa, Fernanda. E o amigo Perilo José, lá de Nova Chavantina, também está mandando o abraço dele. Um abraço para vocês que acompanham a gente. Em algumas mensagens, a mentora Joana de Ângeles trabalha que o Evangelho de Jesus será o código moral que vai reger todas as instituições no futuro da humanidade, sejam elas religiosas ou não. É algo que a gente tem hoje nas instituições espíritas. Daria para a gente falar então que no futuro todas as instituições vão funcionar como deveria funcionar hoje a nossa casa espírita? A gente tem aqui um laboratório do que vai ser as instituições no futuro? De uma certa forma, sim, né? Porque na verdade o próprio Cristo nos ensina que haverá um dia que será um só rebanho e um só pastor.
porque ele é o governador espiritual do planeta inteiro. E no futuro o que vai imperar são as ideias cristãs e a forma cristã de atuar. Por enquanto, ainda é uma minoria que realiza isso, inclusive no próprio movimento espírita, né? Esse movimento teológico dogmático, de rigidez, ainda é muito forte. Cabe a nós realmente mergulharmos na essência da doutrina espírita, na essência do funcionamento do cristianismo primitivo, porque a doutrina espírita veio para reviver o cristianismo dos primórdios, não em se tornar uma religião a mais para competir com as outras nesse dogmatismo sem sentido. É uma religião que veio para preparar a Terra para se tornar um planeta de regeneração, um mundo melhor em que a afetividade, a fraternidade impere, e não disputas por cargos, sem o correspondentes em cargos e tudo mais que ainda acontece nos nossos centros espíritas. Dá para eu dizer, Saulo, que o convite, nós na Casa Espírita temos então esse ambiente onde nós nos sentimos, onde é mais fácil nós amarmos as pessoas, não sei se eu posso dizer assim, mas onde é mais fácil eu exercitar a fraternidade. Dá para a gente dizer que o convite é que eu ame todo mundo, a minha família, que eu ame os meus colegas de trabalho profissional, da forma que eu amo os meus companheiros da Casa Espírita? Da forma, ela é um pouco diferente, porque as nossas relações elas têm mais e menos simpatia. Mas o convite é para que eu, como espírito que estou desenvolvendo as virtudes, fazendo esforços, eu tenha um afeto sem impor condições. Porque aquele que eu mais afinizo e aquele outro que eu menos afinizo, eu não mudei o meu jeito de ser no sentido de que eu sou eu mesmo. Daí os esforços vai me colocar como alguém que ama, sem impor condições para A ou B. Seja aquele que eu mais me afinizo e com aquele que eu menos afinizo. Mas o meu esforço de amor, as vibrações que eu emito, é a de buscar ir ao encontro de um filho de Deus. Eu vou ver no outro uma obra divina e eu vou sentir gratidão então pelo Criador da obra divina. A relação nossa de convite dos mensageiros de amor através da doutrina, pelas obras básicas, as obras complementares, o convite de espíritos como Joana de Ângeles, Emmanuel, o Honório, tantos espíritos trazendo para nós que eles estão conosco porque granjearam amigos. Eles estão conosco porque nos amam. Poderiam seguir uma série de caminhos, mas eles são nossos amigos e não nos abandonam enquanto nós não buscarmos nos aproximarmos deles e fazer também a nossa caminhada. É o mesmo convite para nós, granjear amigos, agregando-nos com Jesus. Granjear amigos, mesmo aqueles que estão indo conosco nas mesmas fileiras dos esforços e aqueles que às vezes ficam para trás, porque o caminho existe. Uns podem seguir e já sentem a felicidade de seguir esse caminho. Outros podem decidir não seguir, mas eles não vão negar que o caminho existe, não tem como negar que existe o caminho. E aí vão sentir todas as dificuldades de não seguir o caminho. O nosso convite é amar, pelo menos fazer os esforços de amar quem segue o caminho conosco e amar quem temporariamente, transitoriamente, não segue o caminho conosco, né? Exatamente. A gente tem aqui também a Celeida mandando boa noite dela, a Jussara, o Maurício Filho disse que o pessoal da Flórida está assistindo. Boa noite, Maurício. A Vera Lúcia Salomão está dizendo que os amigos lá de Suzano, São Paulo, estão nos acompanhando. Ela disse que ela está gostando da transmissão e está mandando o abraço fraterno dela a todos nós. Boa noite, Vera. Gratidão pela companhia. E a amiga Ana Carrete, também lá do Canadá. São alguns dos amigos que estão acompanhando. Sejam muito bem-vindos.
vocês que estão preparando o material desse seminário que será apresentado nos dias 9 e 10 de dezembro, de uma forma sintética, qual seria o grande convite que esse seminário vai trazer para todos nós que acompanharemos, que assistiremos, para nós que organizaremos grupos de estudo, que organizaremos grupos nas nossas casas espíritas para acompanhar ao vivo, como a gente sabe de alguns casos que já acontece, onde isso já acontece. Para nós que iremos assistir, qual será o grande convite desse seminário? O grande convite é exatamente trabalharmos essa visão de movimento espírita desconectados dos atavismos passados. Fundamental que nós estejamos em sintonia com aquilo que Allan Kardec chamou de quarta fase da propagação do Espiritismo, que é a fase da transformação moral da sociedade, a influência moral na sociedade visando essa transformação. Então, se os nossos centros espíritas ficarem rígidos no movimento dogmático, o centro não vai cumprir o seu papel. O seu papel de levar a doutrina espírita, que é uma doutrina profundamente renovadora da criatura humana. A proposta é essa, de renovação nossa, individualmente, renovação das nossas comunidades, coletividades. O Centro Espírita é um grupo de pessoas que ali vem para essa renovação em grupo, na coletividade. Então, se nós nos desconectarmos dessa renovação, desse trabalho interior transformador, o Consolador acaba não consolando. Porque a doutrina espírita em si, ela está nas obras, ela está na proposta dos benfeitores. Se isso não for trazido para o centro espírita de uma forma muito intensa, muito trabalhada, com uma profunda vontade de servir e de ser útil, nós teremos o Consolador com os espíritos superiores e os espíritos encarnados continuando com as mesmas posturas de sempre, sem conexão com os espíritos superiores. Então a proposta do laboratório moral é exatamente essa proposta da conexão profunda na vertical da vida na nossa transformação, a conexão com os benfeitores espirituais, para que nós possamos transformar os centros espíritas em núcleos profundamente consoladores. Aqueles núcleos em que as pessoas entram e já sintam na própria atmosfera do centro espírita que ela encontrou um oásis. Ela estava sedenta, com muita sede, muita fome de paz e de amor, e encontra aquele oásis onde ela vai aplacar a sua sede, ela vai saciar a sua fome e vai, a partir dali, ser convidada a trazer isso de uma forma muito profunda na sua própria vida. Só antes de passar para o Saulo compartilhar também qual é o grande convite, me ocorre de perguntar, Lírio, é possível que a gente traga isso para as nossas instituições? Não pode, a gente não poderia alegar que é uma proposta utópica? É a mesma coisa que perguntar, o mundo de regeneração é utópico? Se nós formos ver a proposta de Jesus, é transformar a Terra num paraíso. Olhando a Terra do jeito como está agora, muita gente pode dizer, mas esse mundo de regeneração nunca vai acontecer. Não é possível o bem imperar no planeta. Então, uma fala assim seria a mesma coisa de que se o bem no planeta não é possível, também o bem no centro espírita não é possível, né? É uma forma muito tosca e míope de ver as coisas. Por quê? Porque, na verdade, por que o mal impera? No Livro dos Espíritos diz, pela timidez dos bons. Porque, na verdade, o bem não é tímido, mas as pessoas que poderiam produzir o bem estão timidamente aferradas aos seus pontos de vista, aos seus atavismos. Saulo, qual o grande convite que o seminário vai trazer para a gente, e é possível alcançar esse convite aqui e agora nas nossas instituições? O grande convite é desenvolver a liderança.
A liderança não apenas dos cargos, de quem é dirigente, mas a liderança das relações, a partir da autoliderança. Daí o material está sendo preparado para oferecer condições reflexivas bem claras e práticas. Então, podemos acrescentar que há um convite para, nos dias 9 e 10, nos prepararmos para uma vida de relação mais harmônica, pelo menos consigo mesmo. Pois essa rigidez que o Alírio traz, ela está acontecendo ainda muito pelo próprio sentimento de culpa e de rigidez conosco mesmo, que projetamos, exigindo dos outros, querendo transformar tudo como uma situação, olhando as questões de forma negativista, depreciativa, colocando sempre culpa nos outros e sempre generalizando as situações. E nós vamos buscar refletir de uma forma prática para que possamos compreender quando é que eu tenho uma postura que é prejudicial, mesmo eu acreditando que está sendo, mesmo partindo de uma boa intenção. Aonde é que eu posso estar prejudicando o grupo? E aonde é que eu posso estar colaborando? O convite é um seminário bem prático, bem vivencial. Excelente. Eu vou transferir a pergunta que eu fiz para os internautas para vocês, para que vocês compartilhem conosco uma experiência que marcou vocês nessa jornada de movimento espírita, ou na Casa Espírita, ou na próxima entidade federativa. O Saulo compartilhou com a gente mês passado, pode pensar em uma outra ou na mesma, enfim. Mas enquanto vocês pensam, eu lembro, você que está assistindo a gente, que esse seminário que a gente está falando será nos dias 9 e 10 de dezembro. É um novo seminário da série Qualificar do Projeto Espiritizar, que tem como tema Liderança Espírita Cristã 3. Transformando as instituições espíritas em laboratórios morais. É um seminário que acontece no sábado de manhã, à tarde e no domingo de manhã, aqui em Cuiabá, na sede da Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, e que contará com a facilitação dos nossos amigos Alírio e Saulo e transmissão ao vivo pela internet. Pelo site da FENTE você pode ter acesso às outras informações sobre esse encontro. É só visitar fente.org.br. E agora, caminhando para o nosso encerramento, eu gostaria que os nossos amigos compartilhassem essa experiência e já deixassem a saudação de encerramento aos amigos que acompanharam a gente ao longo dessa transmissão e que vão ver o vídeo depois nas próximas exibições. A experiência e a saudação para os internautas. Múltiplas experiências, não dá para destacar uma em particular, mas em quase 40 anos de movimento espírita. Você estava desligado? Está funcionando aí? Testa aí, fazendo favor. Está sem áudio? Está sem áudio? Então, nos 40 anos de movimento espírita, foram múltiplas as experiências que tivemos. Não dá para destacar uma em particular, mas o apoio que muitas vezes sentimos dos benfeitores, a assessoria deles no trabalho que realizamos como expositor, como escritor e tudo mais, são experiências incontáveis que muitas vezes nos levaram às lágrimas. Eu lembro de vários livros que, ao final deles, de concluir uma obra, a sensibilidade nos levou às lágrimas e a esse sentimento e o sentimento de dever cumprido é algo, como diz a propaganda do cartão, não tem preço. Vale a pena nós realizarmos dentro de nós mesmos. A saudação... Oi? Eu me lembro que no primeiro encontro um momento que me veio à mente aqui agora, no primeiro encontro dos amigos do Projeto Espiritizar, quando ainda tinha esse nome, hoje a gente chama de Encontro Reflexivo à Luz do Evangelho de Jesus, que marcou os 10 anos de Projeto Espiritizar. Quando você foi iniciar a sua palestra, você estava bastante emocionado. Dá para a gente destacar esse momento?
Esse é um dos vários momentos, né? A emoção era muito grande porque 10 anos de uma atividade sendo realizada e aquele encontro onde nós tivemos a presença pela primeira vez aqui em Cuiabá, até de pessoas do exterior, de outros estados, que vieram atraídas por essa proposta que é a proposta de fazer com que o movimento espírita cada vez mais se aproxime da doutrina espírita. Na verdade, muitas pessoas confundem, está criando uma nova doutrina? Não, jamais. A doutrina espírita é a doutrina que veio para renovar a humanidade, para transformar a humanidade. O que nós estamos fazendo e todo o trabalho que temos realizado é para aproximar o nosso movimento da doutrina espírita. É isso que nós estamos tendo o convite dos benfeitores espirituais, para que o movimento seja consolador, que ele seja realmente, tenha uma identidade com o Consolador prometido por Jesus, que é a própria doutrina. A sua saudação para o pessoal que acompanhou a gente. Então, nós agradecemos a sua audiência e esperamos que vocês estejam conosco no segundo fim de semana de dezembro para esse seminário, que vai ser realmente um seminário que nos toca profundamente o coração como trabalhadores espíritas. Já daqui 2 semanas. A gente tem a Doroteia, lá de Rondônia, de Paraná, mandando o alô dela. O Adão, a Raquel Severo está dizendo-se grata à equipe da FENTE e do Projeto Espiritizar. A Ana Rosa, a Sandra Rodrigues está dizendo que está acompanhando lá do Rio Grande do Sul, dizendo que o Rio Grande do Sul está na sintonia. A gente tem a Andréia, a Neide mandando boa noite lá do Rio de Janeiro, e a Maria, a Celeida, eu já tinha falado, e a Maria Emília, lá dos Estados Unidos, também mandando o alô dela. Amigos queridos que acompanharam a gente ao longo dessa transmissão, e agora, Saulo, você compartilha a sua experiência e deixa a saudação final para os internautas. Apesar de não ter a idade do Alírio, tanto... E apesar também de ter momentos muito significativos, eu quero colocar que esse final de semana nós tivemos, eu creio que o mais significativo de todos. Em termos individuais, talvez não, mas em termos da emoção e do sentimento que eu fui levado, e eu acho que todos que estavam aqui, porque nós estávamos reunidos com as lideranças do Mato Grosso Espírita, as regionais, as FENTES regionais, e na reunião do Conselho Federativo Estadual, que é um conselho que tem uma responsabilidade com os caminhos, os destinos do cuidado com a questão doutrinária. E a união entre nós e o apoio num momento grave e num momento doloroso, desafiante, a união e o esforço de estarmos juntos, é como se nós nos abraçássemos fisicamente, mas nos abraçamos pelo coração e nos uníssemos de uma forma que nada vai abalar. O sentimento é muito profundo. Foi uma alegria, está sendo uma alegria. É uma alegria, porque só de lembrar eu já fico emocionado. Não dá, as palavras não traduzem o que nós vivemos. Nós vivemos um espaço que eu nunca imaginei que fosse tão profundo. São anos, a federação tem 60 anos. E nesses 60 anos, nós tivemos então esse ambiente de amor. É como uma família, nós nos cutucamos, damos nossas alfinetadas pelas nossas dificuldades que ainda carregamos, mas na hora que quis balançar, nós nos unimos, aquela família ali unida. É um momento que vai ficar no meu coração para sempre, na eternidade. A mensagem que nós queremos deixar para você é assim: confie na transparência dos esforços que você faz.
é isso que vale. O que os outros fazem não vai manchar as nossos esforços virtuosos. A ideia, quando é verdadeira, nada macula ela. Então confie em si mesmo. Confie nos esforços e na transparência desses esforços. Porque uma ideia verdadeira é transparente. Veja Jesus. Nada que Judas fez, que Pedro fez e que outros fizeram, respingou na imagem de Jesus. Muitas vezes nós temos medo do que os outros fazem, pensando no medo que nós temos de como que nós ficaremos. Nós não ficaremos mal. Mal ficaremos se nós não buscarmos essa vivência virtuosa. Daí, esse é o convite. Estou fazendo para você o convite, mas na verdade estou fazendo para o meu coração também. Muito obrigado. Nós temos aqui, chegando para o finalzinho da nossa transmissão, o Eric falando que está unido pelo coração, lá do Canadá, mandando um alô. O amigo José Cláudio, de Macaé, Rio de Janeiro. A Hernândia, de Brasília, Distrito Federal. Temos a Larissa Semenoff, que também chegou bem na hora que a gente começou a falar do encontro do último final de semana, também acompanhando a gente, e estava conosco. São esses os amigos que acompanharam. Gratidão pela companhia, gratidão pela participação nesse momento, nessa transmissão ao vivo que nós aqui realizamos. Nós lembramos do seminário dos dias 9 e 10 de dezembro, a programação completa está em feente.org.br. Essa transmissão ao vivo, esse seminário que será realizado no próximo mês e todos os encontros já realizados na nossa federativa estão disponíveis gratuitamente em um só lugar, que é o Feente Play. E você pode acessar de onde você estiver, visitando youtube.com/feenteplay. Visite, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. É para você acessar, é para você fazer muito bom uso. Você pode também aproveitar para visitar espiritizar.feente.org.br, que é o site do Projeto Espiritizar, para conhecer um pouco melhor sobre esse instrumento que nós temos desenvolvido aqui na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, que tem nos auxiliado no Mato Grosso e, por extensão, temos compartilhado com alguns outros estados e com alguns outros países. Conheça também a campanha Gotas do Bem e auxilie na manutenção do trabalho doutrinário realizado pela FEENTE. Você pode visitar o site gotasdobem.feente.org.br, conhecer essa campanha e ter acesso a camisetas como essa que eu estou usando, esse modelo, nesse mesmo site que eu acabei de falar. Visite, conheça e colabore com o trabalho realizado pela FEENTE. Gratidão pela companhia, um abraço e até a próxima.